Olá, aluno, tudo bom com você? Eu sou a professora Meg, seja bem-vindo à nossa primeira aula do preparatório para o exame do TOEIC. Bom, como sabemos, essa primeira parte do exame, a parte 5, nós vamos trabalhar aí as estruturas gramaticais. A maioria das questões vão apresentar questões de formação de palavras, onde nós vamos ter que saber usar aí os sufixos e prefixos e também as questões de escolha de palavras, aonde entre as alternativas vão ser colocadas para você 4 palavras com significados bastante parecidos, aonde você tem que encontrar qual delas vai servir para aquele contexto em questão. Então, vamos começar. Bom, nessa aula, nós vamos ver, então, como usar os sufixos e os prefixos. O que são prefixos? Prefixos são pedacinhos que nós vamos acrescentar no início das palavras e que vai, na maioria das vezes, transformar essas palavras no seu antônimo, ou seja, o seu oposto. Então, vamos lá. Por exemplo, o verbo like, que é gostar, eu vou ter aí, acrescentando o this na frente dele, o verbo não gostar, né? A gente não fala desgostar, mas é como se eu tivesse falando mais ou menos isso. Então, like, o seu oposto vai ser dislike. Os prefixos mais comuns em inglês são miss, this, in, am, an e it. Então, por exemplo, understand, misunderstand, agree, disagree, different, indifferent, polite, impolite, ambitious, unambitious, regular and irregular. É muito importante, então, você prestar atenção que, quando nós temos aí o nosso prefixo i, ele vai dobrar a consoante inicial da palavra aonde ele vai ser acrescentado. Os sufixos são palavras que vão modificar a classe das palavras. Os sufixos são pedacinhos que nós colocamos nas palavras para modificar sua classe, ou seja, eles vão transformar um verbo em substantivo, um adjetivo em verbo, ou, por exemplo, um adjetivo em advérbio. Vamos ver o exemplo aqui da palavra happy. Happy é um adjetivo, eu vou acrescentar o sufixo ness e vai virar o substantivo happiness. Então, é feliz como adjetivo e happiness, a palavra felicidade. O verbo invite, eu vou colocar aí um sufixo nele e vou transformá-lo no substantivo invitation, que significa convite. Slow é o meu adjetivo devagar, vou colocar aí o sufixo ly nele e ele vai virar o advérbio slowly, que significa vagarosamente. Podemos acrescentar também um prefixo e um sufixo a uma palavra. Então, eu tenho a palavra happy, vou colocar um prefixo nela, vou fazer o unhappy, que é infeliz, e depois eu vou colocar aí o sufixo ness, transformando a palavra em unhappiness, infelicidade. Então, esse jogo de sufixos e prefixos é muito interessante, principalmente para você que tem pouco vocabulário e quer expandir esse vocabulário. Sempre que você pegar uma palavra, pesquise quais são as palavras derivadas dela através da prefixação e da sufixação. Isso vai ajudar com que você aumente o seu vocabulário. Então, vamos lá. Substantivos. Substantivos são palavras que dão nome a coisas, lugares, conceitos e pessoas. E eles podem ser concretos ou abstratos. Também vamos, em inglês, classificar os nossos substantivos em contáveis e incontáveis. Então, olha só. O que eu digo para os meus alunos? Gente, você não vai ter que decorar todos esses sufixos. Se você pedir para que eu te descreva aí todos os sufixos que transformam palavras em substantivos, eu não sei decor todos eles. Mas, quando eu vejo uma palavra, e dependendo do sufixo que ela tem, eu consigo entender e eu consigo saber qual é a classe dessa palavra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu te digo a palavra development, e você não sabe o que essa palavra é. Se ela é um substantivo, um advérbio, um verbo, um adjetivo. Quando você pensa em outras palavras que você conhece com essa terminação, como por exemplo, apartment, apartamento, department, departamento,
Você sabe que apartamento e departamento são substantivos. Logo, qualquer palavra que termine com aquele sufixo também vai ser um substantivo. Então, develop é o verbo desenvolver, development vai ser a palavra desenvolvimento. Isso você vai aplicar para qualquer palavra que você não conheça. Então, se você pega uma palavra que você não tem conhecimento, você olha o final dela e tenta pensar em uma palavra que você conheça que tem essa mesma terminação. Isso vai ajudar muito você a descobrir a que classe de palavra aquela palavra pertence. Por que eu estou falando isso para você? Porque nem sempre a gente vai conhecer todas as palavras. E saber se ela é um substantivo, um adjetivo, um verbo ou advérbio vai nos ajudar muito na hora de chutar aquelas palavras que a gente não conhece para a realização das questões da prova. Então, vamos lá. Nós temos aí a palavra information, freedom, university, intelligence, acceptance, childhood, sadness, delivery, friendship, aptitude, racism, democracy, psychology and experiment. Todas essas palavras aí são palavras que classificamos como substantivos. Adjetivos. Adjetivos são palavras que vão modificar os substantivos. E em inglês, os adjetivos, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, em outra aula, eles são muito especiais. Por quê? No português, os adjetivos eles vão concordar em número, ou seja, eles têm singular e plural, e em gênero, ou seja, masculino e feminino, com o substantivo que eles acompanham. Então, eu digo um bom aluno, uma boa aluna, uns alunos, uns bons alunos, umas boas alunas. Acontece que no inglês, isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque os adjetivos não variam nem em número e nem em gênero em inglês. E outra coisa, eles são sempre colocados antes do substantivo que eles estão modificando. Então, vamos dar uma olhada aqui. Delicious, complicate, normal, tiring, comfortable, responsible, selfish, fragile, basic, historical, artificial, sensory, creative, careless, friendly e careful. Muito bem. Mais uma vez, lembro vocês que não é necessário que você memorize todos esses sufixos, tá bom? O que você precisa é começar a fazer associações. Então, por exemplo, delicious, famous, ambitious. Isso vai ajudar bastante você na hora de resolver as questões da prova. Verbos. Os verbos em inglês, eles vão ser classificados em verbos de ação, como, por exemplo, run, correr, e verbos de estado, sim, parecer. Na hora que nós formos estudar os tempos verbais, eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre essas questões de verbos de estado e verbos de ação. Vamos lá. Bom, os verbos que derivam de outras palavras em inglês, eles vão ter as seguintes terminações: realize, shorten, recover, identify and graduate. Então, se eu tenho a palavra real, eu vou fazer o verbo realize. Short, o adjetivo, shorten, encurtar. Recovery, que é o substantivo recuperação, recover, recuperar. Identity, que é o substantivo identidade, eu vou ter aí o verbo identify. E graduation, eu vou ter aí o verbo graduate. Bom, não existe uma regra gramatical para a terminação de verbos em inglês. Isso tudo a gente vai aprendendo conforme nós vamos lendo e vamos ficando mais familiarizados com o idioma. Por isso, a leitura é algo essencial. Advérbios. Os advérbios, de modo, em inglês, eles vêm dos adjetivos. Como que eles vão ser formados? Eles vão ser formados acrescentando-se o sufixo ly oually a eles.
Por exemplo, slow, slowly, careful, carefully, quick, quickly, basic, basically. Porém, alguns advérbios são os mesmos que os adjetivos e precisamos estar atentos a isso. Por exemplo, he's a fast driver. Eu tenho aí o adjetivo fast e o substantivo driver. He drives fast. Eu tenho o verbo to drive e o advérbio fast. Ele não vai mudar. Então, é muito importante que você entenda, memorize e preste bastante atenção nessas exceções que eu estou dizendo para vocês. No caso do hard, nós vamos ter aí, he's a hard worker. Hard é um adjetivo e worker é um substantivo. Mas eu também digo he works hard, que ele trabalha arduamente. Então, eu vou ter o verbo work, trabalhar, e o hard como advérbio. Mas, professora, eu já vi a palavra hardly. Sim, ela existe, mas é um advérbio de frequência que significa quase nunca. Então, se eu digo he hardly works, eu estou dizendo completamente o oposto do que eu disse em cima. He hardly works significa que ele dificilmente trabalha. E temos que prestar atenção também que o advérbio de good vai ser well. Bom, vamos ver então como é que isso cai na prova. Eu tenho ali um exercício onde eu tenho o artigo an e o espaço. Do outro lado, eu tenho a palavra training junto da palavra period. O que vai acontecer aqui, turma? Eu tenho um artigo e depois do espaço eu tenho training period, que é um substantivo seguido de um adjetivo, né? Training está aí adjetivando a palavra period. Então, eu só tenho duas opções. Eu tenho que usar aí ou um advérbio, porque o advérbio modifica o adjetivo, ou então um outro adjetivo. Por isso que nós precisamos memorizar bem o que é qual é a função de cada palavra na frase e o que vem acompanhando o quê. Porque no caso de você não saber exatamente que palavra usar, pela terminação dela você consegue saber que classe de palavra ela pertence e qual é a palavra que você vai usar ali. Nesse caso aí, eu tenho um artigo. O artigo, ele acompanha um substantivo ou um substantivo acompanhado de um adjetivo. Logo, eu vou ter que escolher aqui entre as alternativas um outro adjetivo. Então, olha só, no caso aí é a alternativa extended, que significa estendido. Porque extend é o verbo estender. Extension é a palavra extensão. E extend também é o uso da palavra extensão, mas com um sentido diferente. Já na questão número 2, eu tenho ali uma questão de escolha de palavras. Nós vamos poder trabalhar mais isso nos exercícios que eu tenho para vocês aí para download. Então, olha só. The executive somehow finds time to volunteer at the school. E eu tenho palavras bem parecidas aí. Eu tenho a palavra near, eu tenho a palavra local, eu tenho a palavra close e eu tenho a palavra neighbor. Near é próximo, então é uma preposição. Eu não posso usar a preposição entre o artigo e o substantivo. Então, veja como é importante nós sabermos o que são as classes das palavras e como elas são combinadas entre si. Eu tenho aí local, que é um adjetivo, então é a resposta correta, the local school. Depois eu tenho a palavra close, que também é uma preposição, e a palavra neighbor, que é um outro substantivo. Então, a alternativa correta aí é o adjetivo, que vai qualificar o substantivo escola. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Agora, faça o download das atividades, resolva todos os exercícios e confere com o gabarito. Até a próxima aula. Muito obrigada!